Pai do Senhor, obreiros, vamos começar a nossa aula? Eu quero já trazer para você aqui o primeiro estudo, que eu disse que mencionei que seria na formação de obreiros, a conduta do obreiro. Antes eu quero trazer o versículo que diz, 2 Timóteo 2,15, que diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Antes de Paulo mencionar sobre a postura de obreiros, ele aborda duas situações fundamentais que não podem ser de hipótese nenhuma negligenciadas. Ele fala sobre procurar aprender, estas condições, quando diz procure apresentar-te a Deus, aprovado. O objetivo primário de alguém que procura é simplesmente o quê? Encontrar. A questão é que algumas coisas estão mais escondidas do que imaginamos. Também pode-se levar um tempo maior que o esperado para serem obtidos. Como veremos, só depois de 20 anos no deserto, lá em Padã Arã, é que Jacó atingiu esta condição, restaurando o seu relacionamento com Deus e redimindo a sua identidade. Ele precisou de mais de 20 anos. Na verdade, obreiros, indispensavelmente, antes de fazer qualquer coisa para Deus, antes de pensar fazer a obra de Deus, precisamos de um encontro com esta realidade. Precisamos acertar a nossa vida com Deus, saber se a nossa vida está verdadeiramente alinhada com a vontade, com os princípios da palavra de Deus. Esse processo vai até os porões da alma, eliminando a vergonha e todas as demais impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Obreiros, aí surge então uma capacidade divina de manejar bem a palavra da verdade, que se expressa através de um estilo de vida que prevaleceu sobre cada estado crônico de reprovação. Sobre essa perspectiva, a palavra de Deus não é a espada do pregador. Porém, como Paulo afirma, ao mencionar a armadura de Deus, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Tem muita gente fazendo a palavra de Deus como a espada do pregador, mas na verdade ela é a espada do Espírito, que apenas corta através de nós, na mesma profundidade que cortou a nós mesmos. Por isso usamos a expressão, a palavra corta para mim primeiro, depois para a igreja. Porque ela é a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, tenta não acelerar a aula, eu sei que ela vai ficar um pouquinho grande, mas se você acelerar, você não vai entender, e se você não entender, você não vai se edificar. Se você não se edificar, você não vai aprender. Se você não aprender, você não vai crescer espiritualmente, tá bom?
e depois vai ficar enrolado também para a prova no sábado. Vamos lá, conduta do obreiro. A. O obreiro deve entender o ministério como vocação divina e atividade humana mais excelente. Leia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É bom que você separe um papel, um caderno, para você estar tomando nota. Aqueles versículos que não der tempo da gente ler aqui, você leia depois, porque é muito importante você fazer a leitura das referências que deixaremos aqui. Vamos ler 1 Timóteo 3, 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, o obreiro deve entender o ministério como vocação divina e a atividade humana mais excelente. B. A Bíblia para o obreiro, preste bem atenção nisso, a Bíblia para um obreiro deve ser considerada como um instrumento indispensável no seu ministério e deverá usá-la como única regra de fé e prática. Eu não vou ler, peço que você anote e leia depois. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. A Bíblia para o obreiro deve ser considerada como um instrumento indispensável no seu ministério. C. O obreiro deve ser estudioso, mantendo-se em dia com o pensamento teológico, com a literatura bíblica e a cultura geral. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 ao 17. Anota num papelzinho, num caderninho, faça um caderno para esse estudo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, porque as questões podem vir também dentro desses versículos. Capítulo 3, versículo de 14 a 17. Letra D, de dedo. O obreiro deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos e um exemplo de pureza em suas conservações e atitude, como líder moral e espiritual do povo de Deus. Queridos, querida, preste atenção no que eu vou dizer. Primeira nota, referência bíblica aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 3, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler isso de novo, a letra D. O obreiro, presta bem atenção, deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos e um exemplo de pureza em suas conservações e atitude como líder moral e espiritual do povo de Deus. Talvez alguém vá pular nessa parte aí da aula e vai dizer: ah, mas ninguém é santo. Ninguém está pedindo santidade. Nós estamos pedindo moral, conduta, modelo, tá? E se você não se encaixa e acha que não dá para você, é simples. É simples como 2 mais 2 são 4. É só não ser obreiro. Aí você pode ser o que você quiser, né? É problema seu com Deus. Agora, se dignificou, se apresentou como obreiro, a Bíblia já vai começar dizendo, né? Como eu comecei essa aula, apresente-se como obreiro aprovado. E o obreiro deve ser um modelo de boa conduta, em todos os sentidos, tá? Ele precisa apresentar-se aprovado para Deus e para a igreja, principalmente no sentido moral, espiritual, né, do povo de Deus. 1 Pedro 5, de 1 a 3, 1 Timóteo 4, 12. Letra E. O obreiro deve zelar o máximo pelo bom nome do ministério da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Vou voltar. O obreiro deve zelar o máximo pelo bom nome do ministério da palavra e do Senhor Jesus Cristo.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Letra F. O obreiro deve ser prudente ao se relacionar com as pessoas, principalmente do sexo oposto. Para tudo, vamos conversar sobre isso. Anote a referência aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 1 e 2. O obreiro deve ser prudente ao relacionar-se com as pessoas, principalmente do sexo oposto. 1 Timóteo 5, vamos ler lá? 5, 1 e 2. 5. 1 diz: não repreenda asperamente os velhos, a um velho, mas admoesta-o como um pai, aos moços como a irmão. Escuta isso que eu vou ler para você agora. Preste bem atenção. 2. As mulheres idosas como as mães, as moças como irmã, com toda a pureza. Vamos ler o 3 também. Honra as viúvas, que são verdadeiramente viúvas. E tem mais. Depois você leia lá o 1 Timóteo 5 todo, que é bem interessante, né? Que esteja fazendo parte aí desse estudo, tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, principalmente, a gente tem que tomar todo o cuidado. O obreiro precisa tomar todo o cuidado quando se relaciona com uma pessoa do sexo oposto como obreiro da casa do Senhor. Ah, mas o homem não pode ter amizade com mulher, mulher não pode ter amizade com homem? Pode. Desde que você tenha o temor e o caráter do Espírito Santo. Porque se você não tiver o caráter do Espírito Santo e o temor do Espírito Santo, é melhor você não se relacionar. Você conhece as suas fraquezas, você conhece os seus limites. Cada um sabe até onde ela vai maldar, não vai, até onde ela vai respeitar e não vai, até onde ela vai olhar com olhos maldosos, a pessoa, né, o obreiro, a obreira, com os olhos maldosos, porque a Bíblia vai dizer: se teus olhos te faz pecar, arranca o lance de ti. Jesus vai dizer que não precisa nem coabitar com a pessoa, só de tu olhar e desejar, você já adulterou com ela. Então os olhos têm sido, né, a fonte de levar muitas almas para o inferno. Cuidado, principalmente quando você for se relacionar, quando você for orar. Por isso que no Levando Jesus e dentro da parte da igreja você vai aprender sobre isso. Nós fazemos questões que os casais trabalhem juntos. Nós fazemos questões que os solteiros, sempre que um homem precisar orar uma mulher, esteja uma mulher perto, uma obreira perto, e sempre que uma mulher precisar orar um homem, encoste um obreiro. Porque todo cuidado é pouco, e essa é o fator onde mais obreiros caem. É na carne, né? É na lascívia, é onde mais os obreiros têm caído nos dias atuais. Letra G. O obreiro deve ter a sua vida submetida ao Espírito Santo, para que o fruto do Espírito seja manifesto em sua vida no dia a dia. Vou repetir. O obreiro deve ter a sua vida submetida ao Espírito Santo, para que o fruto do Espírito seja manifesto em sua vida no dia a dia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e Romanos, capítulo 12, 17 ao 21. Letra H. O obreiro deve ser dizimista fiel. Vamos repetir isso? Letra H. O obreiro deve, não é pode, não é, né, se puder, não, deve ser dizimista fiel. Sua coragem exige-se do obreiro intrepidez e ousadia. Sua dignidade, ter uma vida decente e respeitosa no trato com as pessoas, com valores espirituais. A dignidade de um obreiro se revela através de, vamos lá, a dignidade de um obreiro se revela através de 1. Da sua linguagem.
o obreiro deve evitar linguagem imprópria ao seu ofício, tipo piadas sem nexos, palavras obscenas, piadas obscenas. E aqui podemos incluir também, palavras desrespeitosas e ofensivas ao próximo. 2. A dignidade de um obreiro se revela através da sua reverência no trato com as coisas sagradas da igreja. A reverência, o amor, o respeito, o carinho, até com um objeto, com um copo descartável da igreja. 3. A dignidade de um obreiro, isso é dignidade, viu? A dignidade de um obreiro se revela através do seu relacionamento decoroso com o sexo oposto. Já falamos sobre isso. O respeito. Uma mulher ou é a sua mãe ou é a sua irmã. Um homem ou é o seu pai ou é o seu irmão. Se não é o seu marido, a sua esposa, não pode ser diferente. Amém? 4. A dignidade de um obreiro se revela através da sua discrição. O obreiro deve ser moderado, agindo sempre com discernimento em relação à posição que ocupa. Você entendeu isso? Se não, escuta de novo. O que você precisar, quantas vezes precisar, escute esse áudio. Para você não depois dizer, eu não sabia disso. Se você não sabia até agora, daqui para frente você vai saber como se comporta um obreiro. Amém? Ou não amém? Deve ter, 5º, a dignidade, estou falando sobre a dignidade de um obreiro. Se revela através de quê? A dignidade de um obreiro se revela através de, ele deve ter cuidado no se trajar. Eu estou falando de obreiros, tá? Vestindo sempre condignamente com a função que ocupa. Eu não vou aceitar, e eu tenho certeza que uma igreja digna também não vai aceitar, obreiro de bermuda na igreja, obreira de bermuda short na igreja, obreira com decote V mostrando metade do seio, tá? Não tem problema nenhum com o ombro de fora. Tem igrejas que nem o ombro de fora deixa se colocar. Nós não temos esse problema com a igreja, porque entendemos, o tempo do calor, mulheres em menopausa, essa situação toda. Mas, por favor, puxa esse decote para cima, porque senão eu vou jogar um pano. Se tiver com peito de fora na igreja, eu vou jogar um pano em cima, e se não gostou, vai procurar uma igreja que deixa exibir seu corpo. Porque não é conduta de vestimento de obreiros. Quer se mostrar, quer botar decote, quer botar roupa decotada, expor o teu corpo, seja membro ou vai para outra igreja que permite esse tipo de traje. Mas nós aprendemos dentro do estudo de obreiros digno, que se fala de dignidade de obreiro, nós aprendemos que o trajar de um obreiro é uma vestimenta que venha, se encaixar na função que ela ocupa. Já imaginou a bispa chegar lá de shortinho na igreja? Já imaginou a bispa chegar lá com uma roupa decotada, com o peito de fora na igreja? Eu vou estar servindo de escândalo. E a palavra de Deus fala muito bem sobre isso. Quem conhece a palavra de Deus sabe qual é a visão de Deus para o escândalo. Amém? Então, o obreiro, um pastor, subir para pregar no altar com a calça toda rasgada. Posso ir num culto, bispa, com a calça rasgadinha, na moda, aí vai. Mas agora, se você for convidado para trabalhar na obra ou para pregar, bota uma roupa direito. Bota uma roupa que condiz com a função que você ocupa. Não é que a igreja proíbe de você de usar isso, não. Você quer usar, o problema é seu. É o seu testemunho com Deus, é a sua vida com Deus. Mas dentro da igreja, vou barrar na porta, tá? É bom que já fiquem claro dentro desse estudo. Vem o calor aí, tá? Bispo, eu posso usar uma blusa de alcinha? Achei lindo, Agora, recentemente, conversei com uma pessoa sobre a vestimenta. A pessoa foi postar umas fotos, veio me perguntar. Se daí é dar satisfação, e se for, qual o problema? Tá querendo fazer o que é certo, quer morar no céu, não tem problema nenhum. Achei lindo, achei digno, E estava até muito bem exposta, não estava indisposta, mas veio me perguntar.
Bispo, eu posso usar uma blusa de alcinha? Repito, pode. Desde que essa blusa de alcinha você esteja, né? Você não esteja de forma exibindo o seu seio, né? Porque tem homem casado na igreja, né? E ele pode ser culpado, ele pode ser, né, olhar com maus olhos, pode, mas você também está se expondo. Ah, mas safado ele que olha, não. É você que, como obreiro, não se veste devidamente também. Os dois lados. Então vamos ser, né? Eu posso usar uma calça leg? Pode, mas bota uma blusa por cima. Pra que você vai botar uma calça leg com uma roupa entrando? Gente, eu tô sendo clara porque nós estamos entre obreiros, tá? Para poder se exibir. O que você quer exibir? Pro homem dos outros? Pra mulher dos outros? O homem com aquela calça colante? Não, não tem necessidade disso. Com camiseta regaça ou de bermuda. Mas e eu posso ir na praia? Pode ir na praia, mas você vai botar um fio dental lá? Então vamos ter pudor. É questão, nós estamos na parte de dignidade, pudor, tá? Você que tem o Espírito Santo, se olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você tem o Espírito Santo, ele vai te incomodar de certas vestimentas. Porque incomoda a mim. Não é que eu sou careta, é porque eu sei os olhos que as pessoas vão me olhar, né? Se eu vou estar sendo escândalo ou se eu vou estar sendo, né, alguém que transmitir uma pessoa que tem o caráter do Espírito Santo, a dignidade do Espírito Santo. Então, as suas vestimentas precisam ser de acordo com a posição que você ocupa na igreja. Vamos lá. Nós estamos no quinto? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, acho que nós vamos agora, né? Vamos para o 5. A dignidade de um obreiro deve se revelar através de ter cuidado no trajar, já falei, né? Vestindo sempre condimentadamente com sua função que ocupa. Então, a sexta, deve ter cuidado com gestos, tá? Cuidado com gestos, cuidado com posições. Uma mulher de saia sentar de perna aberta, um homem, né, cuidado, posições, gesticular, aqueles sinais de mão feio, né? Vamos ter cuidado com os gestos que nós fazemos. Tem gente que faz cada sinal que, meu Deus, a gente olha e fala assim, tem certeza que você é crente? Tudo, menos cristão, né? Crente até o diabo é. Mas cristão, seguir os caminhos de Cristo tá diferente, tá difícil. Então, um obreiro precisa ter cuidado com gestos. A dignidade também de um obreiro se revela através do 6º, 7º, de evitar cenas patéticas que chamem a atenção para si. Escândalo, falar alto no sentido de gritar, querer, né, ficar com a última palavra, histerismo, né, chamar atenção para si. Então, tem muita gente que tem esse hábito, né? Graças a Deus eu não conheço ninguém assim também na nossa igreja. Até então, na nossa igreja, nada aqui está se encaixando, mas é bom que a gente fique atento para que não aconteça, né? Mas aquelas pessoas que gostam de fazer um drama, gosta de ser vítima, gosta de qualquer coisinha, ninguém me ama, ninguém me quer, também, entendeu? Vamos ser mais positivos, não vamos ser, né, patéticos, chamar atenção para nós, porque nós temos que chamar atenção para o Espírito Santo que habita em nós, amém? 8º, acredito, né? A dignidade de um obreiro se revela através de ter modos e costumes que combinem com a posição que ocupa. Modos e costumes, né? Então, nós não vamos aí, quem se assenta na roda dos escarnecedores acaba se comportando como os escarnecedores, falando gíria, de jeitos, né, de forma que não combinam com a nova criatura que você é. Tem gente que diz que nasceu de novo, mas ainda está com os hábitos e costumes da época que era mundana, da época que ainda estava no mundo, da época que ainda servia de instrumento na mão de Satanás. Aí quer trazer aquilo para a obra de Deus. Não, para a obra de Deus não vai trazer. Amém? Então tenha costumes, procurar ter costumes que combine com a posição que você ocupa, tá? 9º, acredito, né? 9ª, a dignidade de um obreiro se revela através da sua polidez. Um obreiro polido é aquele que, no trato com as pessoas, principalmente subalternas, demonstra cortesia
e civilidade. A dignidade de um obreiro, ela é muito importante. Nós falamos aqui sobre a dignidade. São as boas maneiras no tratamento, tais como saber dar ordem. Uma ordem não se dá assim, vai fazer que eu estou mandando. Não, saber dar ordem. Né? Não esquecer das duas palavras-chave de um relacionamento social, que é por favor e obrigada. Saber dirigir. Ao fazê-lo, não se esqueça de fazê-lo com amor. Saber relacionar-se com os colegas do ministério. Não esquecer que as boas formas de tratamento, quando se referir a um colega, é preciso demonstrar respeito àquele colega. Saber vigiar nas palavras. Elas tanto curam como elas matam também. Tá? Cuidado. Às vezes um obreiro vai até você contar um problema, precisando uma vida, né? Precisando de uma palavra de fé, você joga ela no buraco com as palavras. Cuidado. Sua liderança, segundo aprendemos, liderança é um exercício de dons espirituais sobre o chamado de Deus para servir a determinado grupo de pessoas, para que este atinja o alvo que Deus lhe deu, com o fim de que glorifiquem a Jesus. A sua liderança não é para a tua honra e tua glória. A sua liderança é para glorificar o nome de Jesus. Baseado nessa definição, o obreiro tem que entender que ele deve ser o exemplo para os seus liderados. Leia 1 Pedro, capítulo 5, e a parte B do versículo 3. Ele nunca deve agir de forma ditorial. Esse modelo não funciona mais. Ele deve ter motivação para alcançar os seus subordinados, seus alunos, se o professor não a tem. Nunca deve agir como dominador, porque o rebanho não é sua propriedade particular. Leia 1 Pedro, capítulo 5, a parte A do versículo 3. Ele é apenas confiado a homens e mulheres chamados por Deus. Ele deve avaliar sempre o perfil de sua liderança, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Amém ou não amém, obreiros? Olha, estudem, ouça com carinho, ouça uma vez, ouça 2 vezes, ouça 3 vezes. Se você precisar, tiver alguma dúvida, me chama no reservado, que nós vamos tirar as suas dúvidas, tá bom? E no próximo áudio, eu vou trazer para vocês o diaconato. Amanhã, né? O diaconato, tá bom? Até lá, Deus te abençoe e a paz do Senhor.